Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, nós temos um enunciado relativamente curtinho. Ele fala pouca coisa, ele fala o seguinte: uma luz monocromática com 500 nanômetros de comprimento de onda incide numa fenda retangular em uma placa, ocasionando a dada figura de difração sobre um anteparo a 10 centímetros de distância. A figura é esta daqui, ok? Então, a gente tem aqui a primeira interferência construtiva, né? Que é onde aqui a gente tem a maior incidência luminosa. Aqui a gente tem a primeira interferência destrutiva, a segunda interferência construtiva, respectivamente para os outros lados a mesma coisa. A segunda interferência destrutiva, a terceira interferência construtiva, a terceira interferência destrutiva e assim por adiante, tá? Então, quando a gente parte aqui para o desenho, o segredo dessa questão está em uma propriedade da lei de Huygens, né? Que é uma questão ITA, tá? Então, o ITA cobra muita coisa que você não vai achar em outro vestibular, é muita coisinha específica, muita alçada, assim, que são coisas que a gente quase não vê no ensino médio, mas que na prova do ITA são importantes, tá? A primeira delas é a seguinte: quando a gente tem, né, ondas eletromagnéticas, ondas luminosas, passando por uma fenda de tamanho A, de largura A, é a mesma coisa do que se a gente tivesse duas fendas, né? Duas fendas pontuais, como assim? Passando só um comprimento de onda por aqui, separadas por A sobre 2, tá? Então, o tamanho dessa fenda aqui, se a gente tiver duas fendas, duas pequenas fendas separadas por metade desse comprimento, dessa largura, a gente tem exatamente a mesma situação, tá bem? Então, isso aí é importante para que a gente consiga algebrar, tá legal? Aqui, ó, a gente tem esse ângulo θ, ele é feito quando o raio aqui da metade, né, passa até lá fazer a interferência destrutiva. Você lembra que a interferência destrutiva é quando existe uma dada diferença de distância percorrida por essas duas ondas, né? De forma que quando elas se encontrem, elas estejam fora de fase. E assim, elas gerem essa interferência destrutiva. Então, aqui a gente diz que existe um ângulo θ, tá? Isso aí eu só coloquei. Qualquer ângulo, podia ser alfa, beta, o que tu escolher. Aí aqui, ó, eu mantive as mesmas coisas. Eu só separei A sobre 2, né? Interferência destrutiva e interferência construtiva. Aí aqui a gente tem o tamanho A sobre 2, a gente tem uma onda partindo daqui, indo até lá, e outra onda partindo aqui de cima, indo até o ponto da interferência destrutiva, né? Se fosse a primeira interferência construtiva, a diferença de distância percorrida por cada uma delas seria nula. Então, o N seria 0 e seria uma interferência construtiva, ou seja, a distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Já na interferência destrutiva, a gente tem que a distância daqui até aqui e daqui até aqui é a mesma. Porque quando você tem elas separadas assim com 90 graus aqui, né? Que existe uma reta entre elas e essa reta forma 90 graus aqui com os dois lados. Então, a distância percorrida até um determinado ponto é a mesma pelos dois lados. Então, essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Mas para essa onda que está saindo daqui chegar até lá, ainda falta esse espacinho aqui, que vai ser a diferença de distância percorrida. Vai ser o quanto essa onda de baixo percorre a mais do que a onda de cima para conseguir chegar aqui no ponto de interferência destrutiva. Então, esse pedacinho aqui é o ΔS. Como que eu sei que o ângulo aqui é θ? Por semelhança de triângulos. Quando a gente olha esse triângulo aqui, ó, esse triângulo grandão, existe o 90 graus onde? Existe o 90 graus aqui,
né? E a hipotenusa tá para cima. É como se a gente pegasse esse triângulozinho e botasse ele assim, tá? Com essa hipotenusa aqui, esse 90 graus aqui. Então, esse ângulo θ aqui fica aqui, entre a hipotenusa e a parte do cateto adjacente, né? No caso, o horizontal. Então, por isso que a gente sabe que ali fica θ, tá bem? Aí, agora a gente começa a algebrar. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é na fórmula clássica da interferência. ΔS é igual ao N, né? Que dá a questão das fases, vezes o lambda dividido para 2. Na primeira destrutiva, o N é igual a 1. Então, a diferença de distância percorrida aqui é 1 vezes lambda sobre 2, que daí vai ficar lambda sobre 2. Então, essa diferença de distância aqui é lambda sobre 2. A gente já sabe ali que o lambda é 500 nanômetros, então eu já podia afirmar que essa a diferença de distância percorrida, né, é igual a 250 nanômetros, tá? Isso aí já é algo que a gente pode afirmar. Aí agora a gente começa a algebrar esses triângulos com o que a gente tem. Eu peguei esse triângulozinho aqui e coloquei ele aqui. Coloquei ele mais retinho pra gente entender, né? Antes ele tava assim, eu só peguei ele e passei pra cá, tá? Então, a gente sabe que a nossa hipotenusa é A sobre 2, aqui eu tenho o ângulo θ e aqui eu tenho o ângulo ΔS. Esse aqui é o meu ângulo oposto e essa daqui é a minha hipotenusa, então a relação que a gente usa é o seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Passa aqui, faz a divisão de fração, né? 2 vezes ΔS dividido para A é igual ao seno de θ. E daí eu venho aqui e analiso esse triângulo grandão que a gente tinha, tá? Que daí eu pego aqui, ó, o θ, aqui a distância D, né, entre a interferência construtiva e a destrutiva, que a gente vê ali depois pelo desenho que é 1. E aqui eu tenho a distância L, que é a distância da fenda até o anteparo. E aqui, como eu tenho essas duas informações, eu tenho um cateto oposto e cateto adjacente. Então, eu posso usar a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, fica D sobre L, tá? Quando eu tenho o L muito maior do que D, o ângulo é pequeno. Pequeno eu digo de 0 graus até 10 graus, tá bem? Porque quando esse L é muito grande, o valor, né, que você vai dividir, o número de vezes que você vai dividir é muito grande aqui. Então, o valor é pequenininho, porque quanto mais você divide, menor fica. Então, com o L grandão, muito maior que o D, o valor da tangente fica pequenininho. E se o valor da tangente é pequenininho, então o ângulo também é pequeno. Além disso, a gente sabe aqui, ó, nos ângulos pequenos, o seno de θ é aproximadamente igual à tangente de θ. Eu vou mostrar isso em números para você entender melhor. Olha só. Aqui a gente tem um ciclo trigonométrico interativo. Eu pedi para a gente mostrar o valor de seno e o valor de tangente. Aqui vamos traçando os ângulos, ó. Ó, o ângulo aqui de 3 graus, 4 graus. Perceba como o seno e a tangente são muito iguais. São as duas casas que tem pouquinho de diferença, olha só. Ó, eu vou colocar aqui até... Olha só como é igual. 0,15, 337, 0,15, 521. São casas assim, milésimos de diferença. Então, a gente pode dizer que já são aproximadamente iguais. Ó, até aqui 10, 11 graus, eles são muito parecidos. Então, a gente pode afirmar aí, fazer a igualdade de que eles são iguais, tá bom? Para ângulos pequenininhos.